Uma boa noite a todos. Certamente uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, reunidos com cada um, recebendo esse carinho que cada um traz no seu coração, no seu olhar. E também, pela graça da tecnologia, com os nossos irmãos, pela internet, que certamente buscam esse momento para as reflexões. Antes de iniciar a nossa fala acerca da palestra, convidamos a todos os irmãos para o Teatro Espírita, que ocorrerá aqui na nossa cidade, na próxima sexta-feira. O Semeador de Estrelas, a vida de Edivaldo Franco. Nós temos alguns ingressos ainda, bem poucos. Quem não adquiriu ainda e tem interesse, é só passar na nossa livraria, no nosso posto de livros. Então, as bênçãos da alegria. Este tema foi retirado do livro Luz nas Trevas, psicografia de Edivaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E este tema certamente nos remete a alguns questionamentos, especialmente nos dias de hoje. Mas certamente a alegria é uma bênção para todos nós. E antes de falarmos, gostaríamos de convidar a todos para cantarmos juntos uma música que é lá do filme Irmão Sol, Irmão Lua, e neste filme falava da vida de Francisco de Assis, falava de Clara de Assis, que segundo informações, Clara de Assis, Joana de Ângeles, né, mentora do nosso Edivaldo, benfeitora de todos nós. Talvez ninguém mais do que Francisco e de que Clara trouxeram para o mundo a alegria, mesmo nas dificuldades, lembrando das boas venturas do Mestre Jesus. Então possamos nós cantarmos e lembrarmos deles dois. Doce sentir que em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a
fonte de vida, é sua criatura, que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do seu amor sem fim. Com essa canção, lembramos do céu, da terra, dos frutos dos campos. E assim nós lembramos da sabedoria de Deus, da sua bondade. Porque Deus, por bondade e com sabedoria, estabeleceu leis naturais que regem o universo inteiro. Tudo o que existe ou o que acontece tem um fim útil para a harmonia geral. E assim, a evolução ocorre sem cessar nas nossas vidas, no nosso planeta, no universo inteiro. Não se pode negar, diz a mentora Joana de Ângeles na obra Luz nas Trevas. Não se pode negar a beleza de que se reveste a Terra, auxiliando as criaturas no seu crescimento para Deus. A Terra, então, nos serve de escola para que possamos evoluir. E mesmo que ela ainda esteja entre os planetas de provas e expiações, justificado pela nossa condição moral atual, não se pode negar a beleza de que a Terra se reveste. E essa beleza auxilia as criaturas no seu crescimento para Deus, por meio dos recursos valiosos que estão por toda a parte. O nosso planeta passa por transformações constantes, fenômenos naturais que, na maioria das vezes, não passam de episódios imperceptíveis aos nossos olhos. Já em outras vezes, de forma tão inesperada e enérgica, chega a causar desespero em muitos. Na última semana, tivemos a previsão de temporais. Muitos de nós ficamos aflitos à espera. Por aqui ele não passou, mas em muitos lugares ele chegou. Tudo está minimamente planejado, controlado pelas leis divinas, atingindo a cada dia a perfeição e um fim útil. Renovando as energias, renovando as paisagens, e assim, na Terra, nós encontramos em toda parte a beleza, a perfeição da criação. Essa beleza que reflete, como falamos, a perfeição do Pai e nos serve, sim, de inspiração para buscarmos o caminho da harmonia, da felicidade. A beleza natural que nos oferece mecanismos necessários para a manutenção da vida física, através dos alimentos, da renovação do ar, por exemplo, mas que também nos serve de refrigério para as dores da nossa alma que cansada de andar num caminho muitas vezes inverso, quando então os nossos olhos se permitem parar e olhar despreocupadamente a paisagem, cada detalhe da natureza, cada nuance, quando nossos ouvidos se permitem ouvir os diferentes sons, os pássaros, a água, o barulho das folhas caindo, se nos permitirmos um dia deitarmos na grama, até a grama faz barulho. Basta que silenciemos a nossa voz. Deus nos oferece instrumentos úteis para que nossa alma encontre paz.
para que de nossos corações, então, resplandeça a luz, para que tenhamos em nós a tão esperada alegria. E a alegria nos serve de alavanca para a perfeição, porque torna mais breve o caminho e menos pesada a carga. Nos diz a mentora Joana de Ângeles ainda que uma expressiva magia permanece no ar do nosso planeta, aguardando o pensamento e a emoção dos que a habitam, de todos nós, proporcionando incomparável alegria de viver. Aguardando o pensamento e a emoção, ou seja, os instrumentos nós temos para sermos felizes, basta que o nosso pensamento e a nossa emoção esteja direcionado para isso, não aos queixumes, às lamúrias. Mas, mesmo com todos esses instrumentos, o planeta e nós, cercados de beleza, de estímulos de bondade e de perfeição, por que ainda nos vemos cercados de tristeza, desesperança, ansiedades e dores flagelantes muitas vezes? Parece algo conflitante nesse sentimento, já que no íntimo de todos nós, no nosso íntimo, encontra-se o impulso natural para o enriquecimento espiritual. Mais uma vez nos traz a benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz que essa página de dores é o resultado da intemperança e precipitação do espírito humano, aí colocado para fazer desabrochar a presença sublime do amor que lhe faz no íntimo, que lhe jaz no íntimo. Então, as nossas dores são o resultado da nossa intemperança e precipitação. E tudo nos leva ao amor. Seremos perfeitos somente quando passarmos a amar. A revolta, na verdade, é o caminho inverso, e ela é a responsável. A revolta é a responsável pela nossa infelicidade. Não é Deus, não é o nosso irmão, não é o nosso familiar, é a nossa revolta. E nós recebemos um grande convite para a alegria. E sabe quem nos trouxe? Jesus Cristo, há mais de 2000 anos. Sabe em qual momento? Quando ele disse assim: eis que vos trago boas novas de alegria. E Joana de Ângeles diz um pouquinho mais em Luz nas Trevas, que Jesus veio para aplacar a ardência das paixões destrutivas, cantando o poema da esperança que nos dá forças para a libertação de todo o mal. E qual será que é todo o mal? O mal vem de fora ou vem de dentro de nós mesmos? Será que o egoísmo e a vaidade não são para nós o maior mal hoje? Será que quando nós somos caluniados, a nossa dor não é do orgulho, da vaidade que estão dentro de nós? Será que ainda não é a nossa revolta, que queria que o outro falasse para nós só aquilo que nós queríamos ouvir? Mas Jesus nos veio com as boas novas da alegria e disse que nós precisamos perdoar, porque nós também um dia vamos precisar ser perdoados. Mas e como nós vamos conseguir fazer isso? Perdoando. E Jesus resumiu todos os mandamentos em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No momento em que eu fizer para o outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, não existiria mais briga, guerra, porque certamente eu oferecia para o meu irmão, esse de caminhada, mesmo esse que eu não gosto muito, somente as coisas boas.
Eu não ia oferecer para o meu irmão, por exemplo, um desaforo, uma mentira, uma calúnia. Eu oferecer um abraço, um carinho, porque é isso que todos nós queremos. O Evangelho é do começo ao fim, um poema confortador, que alegra os corações mais sofridos desde os tempos de Jesus e ainda hoje. O Evangelho é atual. E podemos pensar então, se lá nos tempos de Jesus existiam as dores como hoje, aqueles que conviveram com o Mestre, que trouxe as boas novas de alegria, será que eles, depois de ter o contato com Jesus, seguiram sofrendo? Seguiram tendo dores? Será que eles conseguiram eliminar os conflitos que eles traziam dentro de si? No livro A Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos e psicografia do nosso querido Chico Xavier, nós temos uma história muito interessante, muito bonita, que conta a história de um apóstolo, o apóstolo Bartolomeu. Conta-nos, então, Humberto de Campos, que o apóstolo Bartolomeu foi um dos discípulos mais dedicados, que desde os primeiros tempos ele fazia de tudo para seguir o mestre nas pregações. Todas as suas possibilidades eram empregadas para acompanhar, para seguir o mestre. Entretanto, Bartolomeu, com todo esse esforço, com o contato com o mestre, sabe o que ele era? Ele era triste. Ele era muito triste. E inúmeras vezes, o Senhor, o Jesus, o Cristo, o encontrava em meditações profundas e dolorosas. E certa noite, conta-nos Humberto de Campos, no livro, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a admiráveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para falar mais de perto, mais demoradamente, com o apóstolo triste Bartolomeu. E Bartolomeu, então, aproveitando a oportunidade, lhe pergunta timidamente: Mestre, não saberia nunca explicar o porquê de minhas tristezas. Ele admite que é triste. Só sei dizer que o vosso evangelho enche de esperanças o meu coração para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Quando o Senhor esclareceu que o vosso reino não era deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Jesus, então, olhou com aquele olhar que só Jesus teria, brandamente lhe falou, com serenidade. A nossa doutrina é a doutrina do Evangelho, ou a doutrina da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos que eu trago. Mas não quero senão acender o bom ânimo no coração dos meus discípulos. Em ti também, Bartolomeu. E Jesus segue dizendo: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Bartolomeu reclamava que ele era triste e que ele sentia alegria na espera do novo mundo que Jesus prometia. E Jesus disse que primeiro a alegria tinha que entrar no seu coração e depois os povos também se alegrariam. Mas Bartolomeu não tinha pouca tristeza, então ele tinha muitas perguntas a fazer ao mestre. E depois dessa, Bartolomeu pergunta: mas o Evangelho, Senhor, exige de nós fortaleza permanente, fortaleza constante? E Jesus responde: a verdade, Bartolomeu, ela não exige,
A verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes nas suas atividades em cada dia, em todos os momentos. A alegria, a coragem e a esperança devem fazer parte da nossa vida, deveriam fazer parte da vida de Bartolomeu. É isso que Jesus está dizendo. Porém, Bartolomeu, o pescador, triste ainda, com olhar inquieto, então recorda outra aflição da sua vida e pergunta: Mestre, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Jesus responde. Jesus responde porque ele percebia a finalidade daquelas perguntas e sabia que serviria de exemplo para nós hoje, talvez. E Jesus responde para ele: qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Segue Jesus dizendo, então, não será a diversidade nos negócios. Há diversidade nos negócios. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é ruim. Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? É muitas vezes na dificuldade dos negócios que nós buscamos o maior entendimento da espiritualidade, buscamos a casa espírita ou uma igreja, aquilo que o nosso coração pedir no momento. A casa espírita é uma boa opção, porque nos explica tantas coisas. Bartolomeu, guardando cada uma das respostas para si, lembra-se de mais uma, a sua genitora, sua mãe. Havia morrido há pouco tempo, e como diz no livro, havia há pouco tempo entrado para a sombra do túmulo. Então pergunta, ansioso para o Cristo: Mestre, não será justificável então a tristeza? A tristeza, pelo menos, quando perdemos um ente querido? Porque Jesus estava dizendo que já não deveria ser triste nunca, né? Jesus responde: mas quem está perdido, se é o Pai, se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. E Jesus segue dizendo amoroso: ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria, Bartolomeu. Bartolomeu, naquele instante, encontrou as respostas na fonte viva. E hoje, essa fonte viva volta à tona para todos nós. E o Espiritismo nos oferece também um esclarecimento. Como, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 920, quando Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Os espíritos dizem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele, ou seja, de cada um de nós, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Na questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Os Espíritos respondem:
O homem é, na maioria das vezes, o artífice de suas próprias infelicidades. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência num plano grosseiro como o nosso. E ainda, o codificador pergunta, na questão 922, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário. É a medida comum para a nossa felicidade, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Para a nossa felicidade moral, a consciência pura e a fé no futuro. O Espiritismo volta a dizer as mesmas coisas que disse Jesus, pois semelhante ao que disse a Bartolomeu sobre os negócios, os Espíritos nos dizem que para a vida material é necessária a posse do necessário, é suficiente a posse do necessário. E sobre a fé na providência divina, quanto à partida de sua mãe e o amor no coração da humanidade, eles respondem: para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. E muitas vezes, irmãos, somos surpreendidos com acontecimentos que podem ser positivos ou não na nossa vida. Mas o certo é que o nosso entendimento e a nossa forma de encarar fazem a diferença. Como nos comportamos hoje? Quanto aos ensinos de Jesus e dos Espíritos, diante do que chamamos as adversidades da vida, como nós nos comportamos? Nós somos como Bartolomeu ainda? Mas também trazendo para a nossa realidade atual, nós temos um caso real. Aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo. Em 6 de maio de 2004, nasceu um menino, o Thales. Ele nasceu e foi direto para a UTI neonatal. E sua mãe, em pouco tempo, recebe uma notícia que é devastadora para qualquer pai, qualquer mãe. Aquele bebê tinha uma síndrome, conhecida como síndrome de Edwards. E naquela época, esta síndrome era considerada incompatível com a vida. Imagine a dor da mãe recebendo um filho, esta notícia inesperada. E seguindo os índices, ainda mais a notícia era mais triste, que o bebê não passaria de um mês. Mas a sua mãe, Marília, não se deixou cair. Apesar do susto, ela foi à luta. Encontrou outros médicos, que se tornaram também seus amigos, amigos do seu filho, do pequeno Thales, e passaram a oferecer ao Thales tratamentos novos, tratamentos possíveis. E lógico, sua mãe, os médicos, os amigos, ofereceram a ele muito amor, muito carinho. Estavam vivendo os dias, ele e sua mãe, os amigos, os médicos, como se fossem únicos, e com gratidão por cada um desses dias. Mas o tempo foi passando. Ele superou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, um ano. E o Thales completa então 1 ano e 6 meses. E com 1 ano e 6 meses, então, ele deixa a nossa pátria terrena e volta para a pátria espiritual. O Thales desencarna. E sua mãe, então, como talvez a maioria, se sentiu muito triste pela despedida do filho e passou, então, para confortar o seu coração,
ir todas as semanas ao cemitério. Ia lá e chorava. E ela sempre ia no horário de meio-dia, que era quando ela tinha folga, quando era possível ela estar também mais à vontade. E não sei se alguém aqui conhece Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto é muito quente. É quente mesmo. Imagine o maior calor daqui, lá é bem mais. Um calor intenso. E que dirá ao meio-dia. Ela ia todas as semanas. Numa dessas visitas, um dia em que ela estava realmente muito triste. Talvez o dia em que ela esteve mais triste em todo esse processo. Pela saudade, pelos acontecimentos. Enfim, ela estava triste demais. E ela chegou até a sepultura, chorou novamente bastante. E já meio que de tanta tristeza, já sem forças, pediu a Deus que confortasse o seu coração. Estava difícil, estava pesado demais para ela. Mas enfim, o horário passou, ela precisava voltar. E ela foi saindo pelas alamedas, em pleno sol do meio-dia, ninguém por perto. E algo lhe chamou a atenção, no chão, algo diferente. Uma rosa no chão. Mas era uma rosa diferente, porque essa rosa estava fresquinha, como tirada do pé, orvalhada, com pingos de água, em pleno sol de Ribeirão Preto ao meio-dia. Lhe pareceu estranho, incomum, e ela recolheu esta flor. E logo, então, com esta surpresa inesperada dessa rosa linda e orvalhada e fresca, ela lembrou da prece que havia feito, do seu pedido de consolo a Deus. Imediatamente o seu pensamento, ela se fez uma pergunta: o que eu posso lhe oferecer mais? O que mais eu posso fazer para cuidar do meu filho que não está aqui fisicamente comigo? E a resposta na sua mente chegou: a alegria. Muitos de nós talvez pensarão que aquela rosa foi materializada por algum espírito, uma equipe espiritual que estava assistindo. Pode ser. Muitos outros acharão que ela apenas foi o fruto de um acaso, de alguém que passou e a Marília nem viu e caiu ali no chão. Mas talvez a origem desta rosa não seja mais importante. O que é importante é o que aconteceu a partir disso. Porque certamente em nós, quando as dores nos chegam e que são como aquele sol escaldante, nada melhor do que um orvalho fresco para nos acalmar, refrescar a nossa pele. Quando, no momento das dores, nós enxergamos apenas as cinzas, as cores acinzentadas, nada melhor do que uma cor vibrante, como de uma rosa vermelha e orvalhada. Marília, então, prometeu para si ser sempre alegre em respeito ao seu filho, ao Thales. Ela dizia que ele não merecia aquela tristeza dela. Ele merecia a alegria. E ela, então, achou conforto ajudando outras famílias. Ela criou uma associação, a Associação Síndrome do Amor, e hoje mais de 1.600 famílias já foram acolhidas e ajudadas. Dentre essas famílias, a nossa, como muitos daqui sabem. Amar o próximo como a si mesmo. A Marília quis, sim, oferecer aos outros aquilo que ela gostaria de ter recebido. É a pessoa mais alegre que eu já conheci. Ela é católica? Talvez nos perguntemos. Ela é espírita? Ela é judia, budista? Ela tem alguma religião? Acredito eu que diante da obra, isso pouco importa.
Assim como nós vemos lá no Evangelho, quando fala sobre a caridade. Pouco importa. E diante disso, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, Lacordaire, em 1863, dita, através dos médiuns que auxiliavam o codificador espírita: fiquem alegres quando Deus vos enviar a luta. Alegres quando Deus vos enviar a luta. Mas essa luta não é a do fogo da batalha, mas as amarguras da vida. As dificuldades que nós tivermos na vida, precisamos encarar com alegria, com satisfação. Então, irmãos queridos, sigamos alegres, nos ajudando uns aos outros, confiando naquele que tudo nos oferece. Que tudo nos oferece de necessário para que sejamos felizes aqui na terra. A natureza, os familiares, os amigos. Busquemos algo de bom dentro de nós seremos sim alegres. As amarguras, quem não as tem? As dificuldades, quem não as tem? E antes de irmos para a parte final, queria lembrar que a nossa alegria também se enche de júbilo nesta data. Nossa filha completaria de nascimento 10 anos. E a Marília e a doutrina espírita fizeram da nossa vida uma alegria, porque enxergamos um ser que o mundo chama de imperfeito, o ser mais perfeito que poderia ter. E no fundo nós temos alguns folders e uns broches como esse aqui, do amor perfeito, que simboliza assim, que todos os amores são perfeitos, independente da nossa condição física. Tudo é necessário para que sejamos mais felizes, hoje ou amanhã. E lembrando, então, ainda o que diz nossa querida Joana de Ângeles: não te deixes, pois, entristecer pelos naturais testemunhos que a evolução impõe a todo aquele que trabalha muito na busca da plenitude. Trabalhar muito é ser alegre diante das dificuldades, né? Às vezes eu perdi um emprego, mas eu com alegria, certamente, terei forças para buscar outro, né? Uma situação de enfermidade na família, com alegria eu terei forças para buscar o tratamento, e se a hora do desencarne chegar, com alegria vamos deixar o nosso irmão partir, o nosso familiar, porque ele está voltando para o Pai. Não é assim que Jesus disse? Mas ainda, recordando o nosso apóstolo Bartolomeu, será que ficou na mente de vocês como ficou na minha? O que aconteceu com ele depois? Ele era triste, Jesus falou aquelas coisas para ele. Será que ele seguiu triste? Como seguir os seus sentimentos depois da conversa com Jesus? Naquela noite, então, ao partir para o seu lar, ele observava as águas de Genezaré e elas lhe pareciam então mais tranquilas. Os ventos pareciam mais brandos e os ventos pareciam que traziam do alto as inspirações divinas. Lembrou ainda das suas tristezas. Olha só, ele ainda lembrava das tristezas, mas se surpreendeu. Elas não estavam mais no seu coração. Lembrou ainda da mãe, mas ele compreendeu os desígnios da providência. Deus não era seu pai e sua mãe dos céus? Lembrou das pescarias fracas que tinha com os irmãos, da avareza dos negociantes? Mas agora ele sabia que isso era pouco diante da luz do reino de Deus, que trabalha todo dia para edificar o coração do mundo. Até que então ele chegou em casa. E logo foi recebido pelos irmãos, mas não foi recebido com um abraço nem com carinho. Ele foi então acusado pelos irmãos de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. Traidor da lei, porque ele seguia Jesus. Porque dedicava parte do seu tempo a seguir Jesus. Então Bartolomeu recordou o Evangelho, lembrou da serenidade do Mestre e sentiu no seu coração que só ele ali
tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Sejamos nós, queridos, como Bartolomeu, e recordemos o Evangelho em todos os momentos da nossa vida, transformando estas angústias que nos assolam o coração em alegrias convictas. E vamos assim poder distribuir alegria, mesmo nos momentos mais extremos. Da mesma forma como fez, no exemplo, nossa grande amiga Marília. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós, dentro da sua vivência, já tem alguma história de muita alegria para contar. Se não para os outros, para si mesmo. É bom recordar as alegrias da nossa vivência. Quanta coisa boa nós temos dentro de nós, quanta coisa boa nós já fizemos, quantas coisas boas nós recebemos. Isso é uma alegria. Agora nós precisamos multiplicar essa alegria a cada dia, a todo instante. Mas agora, irmãos queridos, mais uma vez eu convido a vocês que cantemos mais uma canção. Ela chama-se C, simplesmente C, da dupla Tim e Vanessa, e trata, mais uma vez, da alegria de estarmos vivendo na Terra, trata da força que tem a natureza, e a força da divindade que tem em nós. E cantando, já vamos nos preparando para o momento do passe, nos harmonizando, que em seguida irá acontecer. Mas não te esqueças de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu és mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles. Quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti. Olha. Muito obrigado, irmãos. Tenham todos uma semana de muita paz e de alegria.